Obrigado pelo convite de poder participar desse projeto. Queria parabenizar o Diongo, né, atual presidente, por estar pensando nesse propósito de fazer essa construção dos 50 anos. Eu sou natural de Barão de Cotegipe, a metrópole de Barão de Cotegipe, ao lado de Erechim, uma cidade pequena, de 7 mil habitantes. Nascido e criado em Barão de Cotegipe, fiz a minha primeira infância lá. Depois eu acabei saindo para fazer colégio agrícola. Fiquei 3 anos fora, em modelo de internato, né, em Erechim, no Colégio Agrícola Ângelo Emílio Grando. E ali foi onde já me despertou o interesse de fazer alguma graduação ou faculdade voltada no segmento do agro, né? Algo voltado para o lado da veterinária, que sempre me encantou, zootecnia ou agronomia. E foi isso que eu fiz. Acabei saindo de lá, fui fazer um ano de cursinho em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e prestei vestibular para veterinária em 95. Acabei me entrando no curso de veterinária em Santa Maria, me formei em 2000. E exatamente na minha formação em 2000 eu acabei vindo para Chapecó. Chapecó era uma cidade que eu sempre tinha muito interesse, né? Desde criança eu frequentava, né? Mesmo morando em Barão eu vinha com muita frequência por ter parentes aqui. Eu sou Tomazelli Balestrin, né? Então não levo o sobrenome da minha mãe, mas eu tenho muitos parentes aqui em Chapecó e eu sempre olhei para Chapecó como uma cidade que me chamava a atenção. Quando eu me formei eu vim morar aqui porque o meu primeiro emprego aconteceu aqui. Eu iniciei minha carreira trabalhando com biológico para suínos, né? Eu fiz a minha graduação e depois eu fui a Porto Alegre para fazer meu estágio curricular com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá do setor de suínos, o Fernando Bortoloso e o professor Ivo Ventes. E acabou através disso, e no polo de Chapecó, produção de suínos, eu acabei vindo para cá para trabalhar. Fiquei praticamente 2 anos nessa empresa, começando a minha carreira. E em 2002 eu fiz uma virada de novo de trabalho e aí eu fui para o setor de nutrição animal. Trabalhei na extinta Nutris, uma empresa que foi referência no segmento de nutrição. E aí eu conheci algumas pessoas e nessa vida eu, início de 2005, eu entrei, a DSM acabou comprando a Roche no mercado brasileiro e eu nessa transição fui trabalhar e estou até hoje, são 16 anos de DSM já, onde eu trabalho, e esses 16, 20 anos, né, que eu estou praticamente morando aqui em Chapecó. E eu tive a oportunidade de, nos primeiros anos, quando eu cheguei em Chapecó, já ter esse direcionamento, né, Jomir, pro núcleo, como entidade de classe. Então foi basicamente essa minha história, a minha chegada em Chapecó e o meu primeiro contato com o núcleo. Mas esse primeiro contato, como é que ele aconteceu? Bom, eu cheguei em Chapecó, então assim, é uma coisa muito importante que eu vejo ainda, que a entidade de classe tem uma sinergia e um bom engajamento, né? E eu acabei conhecendo alguns veterinários, né, pelo processo, e naquele momento já começava-se, em 2000 ali já começava-se o movimento dos simpósios, né, de avicultura. E eu me aproximei basicamente participando, morava em Chapecó e fui participar dos simpósios que eram realizados. E aquilo me despertou uma vontade de estar junto e participar, mas isso não aconteceu de imediato. Eu fiquei aí uns 4, 5 anos participando dos eventos e me aproximando de algumas pessoas, indo lá para a sede de vez em quando, conhecendo, até que chegou em 2005 ou 2006, mais ou menos, o Miguel Canal, que era conheço a família do Miguel de longos anos, que eram os pais dele, eram amigos dos meus pais. Os pais do Miguel eram de Erechim, os meus pais de Barão e participavam junto. Eu acabei, através do Miguel, recebendo o convite para participar do núcleo. E essa minha chegada vai mais ou menos ali, aí fui trabalhando nos eventos e
propriamente entrar no núcleo foi um momento de participar das diretorias, foi um pouco mais para frente. Então, eu trabalhei como voluntário durante uns anos, né, participando dos eventos e ajudando. E aí depois, com essa junção de você estar dentro, surgiu a oportunidade de poder participar do núcleo mais ativamente também como diretoria. Pois é. E a diretoria você assumiu como presidente, então, em 2004, foi isso? Não, em 2014. 2014. 2014. Eu vim participando ativamente das diretorias desde 2007, 2008, 2009, depois 2010, 2011, sempre em algum cargo. Então, a primeira etapa como conselho fiscal, depois participei da diretoria, mais na diretoria executiva. E em 2012, 13, o João Batista foi o presidente e nesse momento eu estava com ele como vice. E aí, automaticamente, em 2014 e 2015 foi a minha gestão como presidente, né? Um fato que ficou assim marcado na tua história foi a aprovação em definitivo, né, do projeto atual que está lá de pé, uma obra gigantesca, magnífica e muito útil. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da história pregressa desse projeto. Bom, eu acho que o Núcleo sempre foi uma entidade voltada com a fim de levar conhecimento ou difundir conhecimento para a classe, não só dos veterinários, também. Eu acho que isso pegou bastante forte com os simpósios, né? Com esse propósito de você levar a educação, e eu sempre ouvia muito a história do pessoal dizendo assim, é muito mais fácil a gente trazer 14, 15 palestrantes para Chapecó do que levar todos os técnicos, todos os veterinários para os grandes eventos que aconteciam em São Paulo ou em outras cidades. Então, o que aconteceu? Basicamente, o simpósio, o núcleo começou a tomar uma proporção bastante grande a partir do momento que em algum momento os eventos surgiram. Os eventos surgiram e tiveram uma maior robustez quando Chapecó inaugurou o centro de eventos. Aí foi a grande virada na minha percepção e visão de que o núcleo deu um passo adicional. Não que os eventos antes não tivessem esse propósito, mas assim, eram eventos que estavam limitados em termos de tamanho. E Chapecó fez esse movimento de ter o centro de eventos, que é uma estrutura magnífica, e deu a oportunidade de, além de fazer simplesmente um simpósio, fazer as feiras. Né? Fazer a feira para fazer o network, a venda e trazer mais para perto as empresas patrocinadoras. Então, o simpósio, em 2008 para frente, começou a ter uma robustez, vamos dizer assim, do evento e tal, maior e um crescimento maior. Mas em 2010 o Rodrigo assumiu o núcleo e ele acabou, de certa forma, estruturando algumas coisas que antes eram muito informais. E isso ajudou a fazer um saving vamos dizer assim, de valores e poder ter. Quando o João assumiu o núcleo, e eu já estava como vice, nós tínhamos um caixa e uma das preocupações era dizer assim, vamos transformar isso em alguma, não só doar um dinheiro para o hospital regional ou para as entidades e tal. Nós estávamos tendo um recurso, vamos melhorar a estrutura dos veterinários, dar um melhor conforto aos veterinários, os zootecnistas que participam lá da sede. Então essa sede já existia, foi uma sede que foi ganha lá atrás, no início, e aí nós fizemos dois movimentos importantes aí. O João chamou a primeira reunião da Assembleia, e a Assembleia, por maioria absoluta, acabou dizendo assim, não, todo mundo concorda que é legal fazer um investimento. Então essa foi a etapa do João. E aí quando eu assumi, basicamente, sobrou aquela etapa de o João, no finalzinho do João ali, nós estávamos juntos, então foi contratada já a arquiteta, definido um pouco esse processo, né? E quando eu assumo, então eu assumo para fazer a parte, vamos dizer assim, mais operacional, né, de implementação desse projeto. Exatamente. Bom, e aí foi feita a obra em si, né? Foi desenvolvida, inaugurada. Bom, aí vem a obra, né? Aí vem uma pessoa, para mim, que ela é fundamental dentro desse processo, um colega veterinário, e que aqui a gente tem que remarcar o nome dele. Se chama Jair Detoni, né? O Detoni é uma pessoa que, nesse momento, ele estava dentro da diretoria, num cargo mais voltado para a sede, mas foi, pelo fato do Detoni ter ficado 30 e poucos anos se aposentado na Sadia, ele estava aposentado nesse momento. E ele, muitas vezes, abriu mão, né, das suas coisas em prol da sede, né, em prol da construção. Nós, todo mundo, trabalhamos, né, estávamos trabalhando, então não tínhamos dedicação exclusiva.
E aí nós contratamos, então, toda a parte de terraplanagem, toda a parte de dinamitação, de ter que fazer quebrar a pedra, e também a parte estrutural, de toda a estrutura, né? E essa parte o Detone acabava conduzindo durante a semana e nós, final de semana, se juntando, todo mundo e olhando. Então o projeto começou pequeno, de repente, num determinado momento, nós falamos assim, nossa, eu acho que já que nós estamos mexendo, cabe a gente fazer uma evolução do próprio projeto. E aí a gente fez mais uma chamada de assembleia para saber se a gente poderia, vamos dizer assim, em vez de fazer algo pequeno, fazer aquela estrutura que chegou, e aí a gente movimentou um pouquinho o tamanho da obra aí nesse momento. Mas então aquela detonação da rocha, que inclusive existe um vídeo, né? Algum fato pitoresco ou não, que foi assim, além dessa história bonita que você acaba de contar, que marcou a tua gestão, pode ser antes, pode ser depois, até para a gente aliviar um pouco, uma coisa mais engraçada, algum fato que seja assim, que toca o coração de vez em quando você lembra? Eu acho que uma coisa que dentro, vamos falar assim, naquele momento de que a gente começa todo esse processo, a gente de certa forma afastou um pouco a entidade. Por quê? Porque uma questão de segurança, de tudo aquilo, a gente teve que fechar a estrutura da... Então a minha gestão, eu digo assim, ao final da gestão do João, a minha e a do Peruso, ela foi uma gestão bastante com pouco congraçamento da classe, né? Nós tínhamos sempre, até então, nós tínhamos muito churrasco, muitas festas, e que eu ainda sinto falta hoje, já voltamos a ter, né? Mas agora com a função da pandemia não tanto, mas nós sempre tivemos momentos muito bons dentro do núcleo, né? E esses momentos, de certa forma, na minha gestão, elas não ficam muito marcadas, né? Mas eu acho que sempre é uma coisa importante, de fatos importantes, foi que nós sempre tentamos reconhecer todas as diretorias, o engajamento das pessoas que participaram dos eventos, né? Então, os nossos fatos de bastante congraçamento, de bastante relação familiar, filhos e pessoas, ele aconteceu nessas avaliações dos eventos. Então, muita gente sempre pensou assim, nossa, por que a diretoria vai viajar? A diretoria ia viajar para fazer um fechamento do evento, mas muito mais para reconhecer os colegas que participaram, vamos dizer assim, com o seu esforço, e poder levar a sua esposa, seus filhos e passar um final de semana em Piratuba ou passar um final de semana em Itá, como uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho de todos. A gente tem que reconhecer algumas empresas que desde o início participaram. Eu me recordo que nós fizemos, acho que foi na gestão do Peruso, nós fizemos um reconhecimento quando o simpósio fez os 20 anos, foi nos 20 anos do simpósio Brasil Sul de Avicultura, nós reconhecemos as empresas que mais tempo participaram desse projeto do simpósio. Então a gente sempre usou um lema muito importante dentro do núcleo. Todos nós, durante o dia, somos CNPJs. Mas a partir do momento que a gente entra no núcleo, a primeira coisa que a gente tem que ser é CPF. Todas as empresas têm uma equidade, então a gente tem esse cuidado, falando como núcleo, de fazer um stand padrão, de ter uma equidade de que o pequeno é tão importante quanto o grande, né, independente do recurso que tem, mas isso fez com que o simpósio técnico fosse referência. E as empresas que preconizam inovação, que preconizam transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, por isso que elas estão muito próximas do núcleo, entendeu? E do simpósio. E bota recurso e coloca recurso sem medo de errar. 50 anos. Olhando para os próximos 50, você ainda é jovem, mas com certeza pode projetar, pode riscar o mato, né? O que dizer dos próximos 50 anos do núcleo? Bom, eu acho que o núcleo, nesses 50 anos, é feito de fases. Como qualquer coisa na vida, ela é feita de fases, né? Você começa de uma forma e ela vai se transformando e vai mudando. Sobre esses 50 anos, eu tive uma participação numa janela muito pequena, vamos dizer assim. Então, assim, tem que reconhecer todo o trabalho, todas as pessoas que passaram, umas com mais afinco, outras menos, outras com mais intenção de fazer, mas todas tiveram o propósito principal de ter uma entidade de classe ativa. Então,
Aqui nunca, independente de ter ou não ter recurso, de ter ou não ter um projeto, não dá para enaltecer o indivíduo. Eu acho que tem que enaltecer a entidade. Eu espero que os próximos 50 anos o núcleo possa continuar evoluindo nessa pegada, nesse caminho. De ter uma entidade de classe, eu acho que tem momentos que há os conflitos, que há os atritos, é natural dentro do processo, os conflitos têm que ser positivos, daí a gente evolui, né? Tem momentos que você vê mais ou menos algumas questões até de ruptura, mas isso é natural dentro de um processo de entidade, quando você... eu entendo dessa forma. Então, se o núcleo continuar com esse caminho, com esse propósito de levar aos jovens veterinários, zootecnistas, que chegam a Chapecó buscando uma oportunidade de trabalho, o congressamento, a recepção, e que leve para o futuro essa visão de que ele tem que ser muito mais uma entidade do que simplesmente um promotor de eventos, eu já me dou por satisfeito. Então, espero que as próximas diretorias, e que também possa dar a oportunidade aos demais. Então, eu em 2000, só fazendo um adendo aqui muito importante, em 2015, quando eu entreguei a minha gestão para o Peruso, eu automaticamente me retirei do núcleo. Mas me retirei do núcleo e, de certa forma, não, porque eu sou casado com uma veterinária. E aí, nesse momento, a minha esposa entrou como a Leteia, entrou como participante. E fez também a janelinha dela, né, de participação, de doação do tempo para a entidade. E nesse momento se retira também agora nessa gestão para que dê a oportunidade para os outros também entregar um pouco. Não que a gente se afasta do núcleo, o núcleo está dentro da gente, né? Eu acho que depois que você engaja é meio que um álcool na veia, né? Mas assim, dá oportunidade para outras pessoas poder dar a sua cara, dar seu encaminhamento, né? Uma palavra final. Gratidão e pela oportunidade de ter feito parte ativa e continuar fazendo parte ativa do núcleo enquanto eu tiver energia suficiente para poder doar alguma coisa para a entidade.